hora de falar sobre o seu bem-estar. E o quadro do curso de estética aqui da Ubra traz no Conexão RS uma coisa diferente. Se é que você já não ouviu aqui esta palavra antes. Roda a vinheta, Ana. A professora Jéssica Gabriela está aqui com a gente, Jéssica Gabriela Marques, para falar sobre visagismo. Tudo bom, professora? Tudo bem. Seja Visagismo. A gente já falou, olha, algumas vezes sobre essa palavra, mas eu vou perguntar para quem já ouviu bastante, professor. Perdigão, você sabe o que é visagismo? Mais ou menos, a professora vai me corrigir se eu estiver errado, viu? É mais ou menos o equilíbrio e o que funciona para o teu corpo, para o teu biotipo, para a tua imagem. É isso, professora? Na verdade, o visagismo é uma arte. Totalmente errado. Quando ela falou na verdade, eu estou totalmente errado. Boa, Tá Perdigão. certo, mas só que é uma coisa mais ampla ainda do que Ainda mais ampla. isso. Na verdade, é uma arte de tu transformar uma imagem de uma pessoa refletindo a intenção que ela tem. É uma arte de criar uma imagem personalizada para cada pessoa, né? Porque hoje em dia, até eu achei interessante que vocês estavam falando de desemprego, né? Enfim, a imagem ela tem uma importância fundamental nessas questões. E o que você expressa através da sua imagem fala muito sobre você. Então, a gente consegue transmitir uma imagem específica para a necessidade de cada pessoa, né? Então, a gente faz uma harmonia geral da pessoa de acordo com a personalidade que ela tem, com as necessidades que ela tem e com o objetivo que ela tem. Por isso, o visagismo ele se baseia em duas questões. Para que tu faça uma consultoria e decida, né, a elaboração dos passos da imagem dessa pessoa, que seria quem é você e o que você deseja expressar através da sua imagem. Então, peraí, ó, eu achava, para ver como a gente não sabia nada mesmo, Perdigão, eu achava que era a ideia de harmonizar, né, o meu corte de cabelo com o meu tipo de rosto, mas que essa harmonia poderia ser única, na medida em que o meu rosto é fino, eu sou assim, eu sou assado. Na verdade, eu posso ter diferentes eus, né? Exatamente. Eu posso ser um eu mais arrojado, comunicar, né? Um cara mais radical, ou eu posso ser um Bives mais recatado. Aliás, é diferente. O Bives da rádio é mais maluco que o Luiz Gustavo Bives, que vem, por exemplo, aqui eu uso terno, na rádio eu já não uso terno, né? Não uso um casaco, enfim. Então, é mais ou menos por aí. Exato. Lá eu teria uma composição diferente, por exemplo, se eu trabalhasse só na rádio, do que na televisão no Conexão RS. Sim, exatamente. Tem muito a ver, até em entrevista de emprego, né? Como a gente vai se portar para determinada vaga, enfim. Mas o visagismo ele é um estudo bem amplo, tá? Essa imagem ali que a gente trouxe... Temos uma imagem aqui. Mostra que cada porção do rosto e cada parte ela se refere a alguma determinada etapa da sua, alguma determinada parte assim do seu temperamento, né? Sim. Então ali na testa a gente tem o intelecto. Então conforme a testa da pessoa a gente consegue ver um pouquinho da personalidade dela. Sério Quanto isso? mais alta a testa, então demonstra mais intelecto. A pessoa que tem a testa curva, que faz uma curvinha, ela tem então a ideia de que ela tem um pensamento mais retroativo, ela fica pensando, fica refletindo antes de agir. Algumas pessoas têm a testa mais inclinada e as linhas inclinadas, elas são muito do sanguíneo, que é um temperamento mais explosivo. Então, ele é mais... Aqui a gente tem as imagens de temperamentos também, né? Que é uma pessoa que ela age muito rápido, ela é muito dinâmica e ela nem pensa quando vê, já fez. Então, O Vivo está me analisando, viu? Eu tô olhando, Perdigão, a testa não condiz com o que eu ouço na redação, Mas né? vamos ver a É profissão. um homem inteligente, é isso? Não, a testa tá... ele tem... Deixa eu te ver de perfil, então. Meu Deus do céu, olha vamos só. lá. Ele Vocês aí de tem casa a podem Eu só ver estava também. rindo, professor, porque o Guilherme é ligeiramente calvo, né? Então ele estava achando que Guilherme, testa é uma coisa, careca é outra, né? Vamos diferenciar as coisas, senão a testa dele vai até a nuca. Sim, o Guilherme é nosso Não diretor. é o Einstein, então, não é o caso. No caso do Perdigão, por exemplo. Ele tem a testa mais reta, né? Então ele impõe a ideia dele. Ele não é uma pessoa muito, talvez muito vulnerável. Ele consegue impor melhor a sua ideia, enfim. Bom, tem todos os itens. Os lábios significa a expressão da pessoa. Quanto mais grosso o lábio, mais ela se expressa. Quanto mais fino e menor a boca, mais retraída. O queixo é sobre a vontade também. As pessoas mais tímidas costumam ter o queixo mais retraído, né? E as pessoas mais dinâmicas, até a atitude também, a ação da pessoa, o tamanho do nariz diz muito sobre isso. Então, eu sou o quê? Deixa eu ficar aqui
Dá pra fechar aqui, ó? Olha só, o o teu nariz é completamente grande, projetado, né? Sim. Isso mostra que ele tem uma ação muito projetada. Aí, às vezes, as pessoas pensam assim, porque para eu ser bonita eu tenho que ter um nariz menor, fazer uma plástica, enfim. Mas isso acaba descaracterizando a tua personalidade, né? Então, às vezes é bom que eu tenha, para minha profissão, um nariz mais projetado, Mas né? eu posso salientar características, por exemplo. Exato. Se o Perdigão quiser ser um cara, de repente, mais arrojado, mas ele nasceu assim, o tamanho do queixo é esse, o nariz é esse. Eu consigo, através de procedimentos estéticos, não só numa intervenção cirúrgica, por exemplo, uma cirurgia de nariz, mas um corte de cabelo, algo, salientar algo. Tu pode salientar o que tu deseja expressar e tu pode esconder o que tu deseja não transmitir tanto, porque às vezes é bom que eu tenha uma imagem, por exemplo, mais recatada, conforme a ocasião e conforme a necessidade da minha imagem, seja na minha profissão, enfim, né? Sim. Aqui nessa modelo a gente tem uma demonstração bem Pessoa? interessante. É a mesma pessoa e ela passou por uma transformação de visagismo. Então, a gente pergunta o que você deseja expressar, quais são os seus problemas, porque uma pessoa que tem uma imagem que não condiz com a sua personalidade, ela tem muitos relacionamentos prejudicados, né? Então, ela se queixava, assim, que as pessoas pensavam que ela era muito boazinha, então acabavam, assim, por exemplo, fazendo o que queriam com ela e ela não conseguia impor a sua ideia, ela não conseguia impor assim, uma posição mais firme diante das situações, né? E aí, no caso dela, ali, voltando àquela imagem anterior, o corte de cabelo mais curto tirou um pouco desse arredondado do rosto dela, que é um rosto mais angelical, e trouxe para ela um poder maior e mais dinamismo também através dessas linhas inclinadas do corte. Né? Na outra modelo ali, a gente vê também que não existe mulher feia, é a mesma pessoa. Só que existem belezas que não foram reveladas ainda, né? E parece a novela, aquela Betty a Feia, lembra? Isso, exatamente. Então a gente vê assim a coloração de cabelo que traz mais iluminação, também o laranja, né? Ele representa mais intensidade, a cor do fogo. Então ela se tornou uma mulher mais intensa, uma mulher mais segura, né? A maquiagem tem muito a ver também, a relação do sorriso, o visagismo ele entra até para quem trabalha com odontologia. Nas atrizes também, né? E os políticos também. A Dilma, antes de concorrer às eleições para presidente na primeira vez, ela teve aqui numa clínica em Porto Alegre e fez modificou muita coisa. Uma fez um visual novo. Os marqueteiros políticos também usam o visagismo, então. Inclusive nos gestos. Eu não coloquei a foto da Dilma, mas eu pensei bastante em pôr. Mas para vocês verem como isso é tão amplo, até com relação aos gestos e a postura de fala. O Lula, nas primeiras eleições, ele costumava segurar as mãos assim, e fazia assim, ó, com os dedos, né? Ele ficava assim. Isso aqui que sinônimo que isso aqui está trazendo, que símbolo que isso aqui faz? Parece que ele está enrolando. Depois, os consultores de imagem, enquanto ele discursava, ele fazia assim. Ele não venceu essas eleições. Os consultores de imagem, os visagistas, decidiram cortar nos discursos que ele fazia para que não aparecesse. Eu acho que é o Collor, não sei qual é, que fazia assim, muito assim, ó, nos discursos. Nós vamos melhorar o Brasil, nós vamos conseguir, não sei o que é. Minha gente. Isso aqui, o que é isso? É força. Esse símbolo aqui, arquétipo, traz força. Aí, voltando para as linhas dos rostos, enfim, das análises da consultoria que a gente faz no visagismo, quando a pessoa ela tem o rosto reto aqui, como no meu caso, tem uma linha reta. Tem algumas pessoas que têm um rosto diferente. Aqui, no caso daquela modelo, ela tem uma linha diagonal aqui. Eu não sou assim um pouco? O teu é um pouco mais aberto. Sim. Ele vem um pouquinho mais na diagonal. Mas é um rosto fino. Aqui o teu rosto é fino e aqui ele alarga um pouco. Então, a gente tem que fazer uma análise completa. Mas, no caso do rosto reto, a pessoa transmite na imagem dela uma força. Ela transmite um poder maior de domínio. Então, são características de pessoas mais coléricas. Quem tem o rosto, assim como o dela, com linhas mais diagonais, claro que na primeira foto ela parece triste. A senhora vai me desculpar, professora, mas eu era um grande fã de Friends. Não é a Phoebe. Sim. Não pode, é a mãe dela. E é na mesma época. Não pode, gente. Importante vocês observarem que na segunda imagem, ela continua com as linhas inclinadas aqui. Ela está transmitindo o quê? Dinamismo. É uma mulher muito alegre, presente e dinâmica. Na outra foto, a composição da imagem geral traz ela para baixo. O próprio cabelo escorrido traz uma imagem de peso. É uma caracterização, né, para um outro personagem que ela fez. Sim. Mas, obviamente, a técnica foi usada. Exato. E aí comunica
Claro, O óbvio. visagismo tá Perfeito. na televisão, nas caracterizações de imagem de pessoas, né? Aqui a gente tem uma outra atriz, a Anne Hathaway, né? Isto. Então, ali, claro que foram anos diferentes, mas isso não significa... Não parece que ela até rejuvenesceu. É verdade. A iluminação do cabelo e, além disso, ela trouxe mais imposição para a imagem também. Na primeira é uma moça. Tá mocinha, na outra tá mulher Ela mesmo. tem um poder maior através dessa transformação. E onde é que a gente encontra o visagista? Eu nunca vi, Não, é que, por exemplo, nunca prestei atenção. eu conheci especialista, um hairstylist, que Aham. estudou o visagismo. Esse era um Isso. profissional. Pois é. Ele não só... claro que o cliente sempre tem razão, né? A gente poderia palpitar quando ia fazer o corte. Mas ele, de início, já ia sugerindo o que ele achava Sim. mais adequado. E o melhor de tudo, Perdigão, justificando, assim como a professora está fazendo. É isso aí, porque é aquilo que eu falei, as pessoas querem mudar a imagem, mas não sabem por quê. Elas querem ser aceitas. A primeira necessidade do ser humano é a aceitação. Sim. A segunda necessidade é a diferenciação. Mas as pessoas se perdem nessa ideia de tentar ser aceita e acabam entrando num padrão de beleza onde todo mundo tem que ser igual a todo mundo. E o visagismo, ele pode trazer esse potencial para o cliente de diferenciá-lo, de fazer com que ele seja único, explorando os pontos que ele mesmo tem, né? Sim. Não modificando os traços, enfim. Aonde encontrar um visagista? No curso de Estética e Cosmética nós temos 2 disciplinas que falam sobre visagismo e maquiagem também. Então a gente consegue fazer transformações semelhantes. E tem o curso específico, né? No qual eu me baseio, que veio do Philip Hallowell, que é um estudioso, ele trabalha muito assim a linguagem visual, ele é artista plástico, na verdade. Então, ele estuda como o cérebro processa a imagem que enxerga, como eu estava falando para vocês, dos símbolos arquétipos, que é a imagem de força na linha reta, a imagem de estabilidade na linha horizontal, né? A imagem de dinamismo nas linhas Sim. diagonais, enfim, ele estuda como o cérebro processa e aí ele passa para os profissionais da beleza como fazer com que aquela imagem se transforme, né? Nós temos aqui o caso da Susan Boyle, que foi uma Isso é um cantora- milagre, né, gente? Olha só, a Susan Exatamente. Boyle, quando chegou com uma voz incrível, só que a imagem dela Não condizia. surpreendeu muita gente justamente por Tem isso. o caso do Paul Potts também, que é um outro cantor que... Quer dizer, homens também podem, ali é a né? imagem do visagismo aplicado até a Claro. vestimenta, né? Então, ele entra como um consenso geral da imagem. E aqui o Paul Potts modificou a cor do cabelo. No caso dele, resolveram escurecer Sim. para trazer mais seriedade, mais credibilidade para ele. E o sorriso, claro, entrando também como um fator Claro, muito importante. professora, o que deu pra gente Botox entender que a proposta do visagismo não é vou deixar a pessoa mais bonita. É sim comunicar quem você é. Você Exato. tem uma personalidade. Eu sou assim, eu cresci assim, Gabriela. Lembra? Mas, na verdade, a pessoa às vezes não aceita a forma como ela Sim. é. E, às vezes, ela também não pode manter como ela é na imagem dela. Por exemplo, como uma pessoa tímida, né, que teria o perfil mais melancólico, nem vai dar tempo de falar de temperamentos, né? Mas nós temos 4 temperamentos. A gente pode voltar aqui Que- para falar disso. Ah, isso vai ser muito legal. E vamos fazer isso. Eu tenho certeza que você aí de casa deve estar pensando qual seria a melhor forma, que temperamento tenho. Às vezes a pessoa Isso. nem se conhece. Então a gente vai deixar para uma outra oportunidade e que seja muito breve, professora, porque a gente ficou muito curioso. E eu a achei respeito. legal que a gente estava falando sobre desemprego. É isso que a pessoa mais melancólica ou até a mais fleumática, ela não tem muita preocupação com a própria imagem. E às vezes ela vai fazer uma entrevista de emprego, Sim. por exemplo, e ela vai perder o lugar para as pessoas que são mais despojadas, dependendo da vaga. Não claro. fala mais, professora. Eu preciso encerrar porque não temos Ah, mais tempo tudo e quero, bem. como um bom profissional de televisão, sustentar a audiência. Ou seja, você vai assistir, porque toda segunda-feira temos o quadro de estética, por que não na semana que vem, se for o caso, Tudo para bem. trazermos mais exemplos de visagismo. Pode ser, professora? Pode ser, Então, claro. fique na audiência de segunda a sexta aqui no Conexão RS. Obrigado, professora. Seja Eu que bem-vinda. agradeço. Obrigado. Tá bom?